O milionário não consegue esconder a surpresa ao ver a mendiga negra tímida na consulta médica. O relógio marcava 9h15 quando a porta do consultório do Dr. Rafael Montenegro se abriu. Um silêncio pesado caiu no ambiente branco e imaculado, cortado apenas pelo estalar seco do jaleco do médico e o tilintar do estetoscópio pendurado no pescoço. Rafael, famoso pela precisão cirúrgica e pela calma quase monástica, sentou-se atrás da mesa. A rotina perfeita parecia intacta, até aquela mulher entrar. Marina Silva mal tinha cabelos penteados. Seus olhos evitavam um olhar direto, grudados no chão, fitando cada piso frio da clínica. A garota vestia roupas simples, marcadas pelo tempo e pelo peso da vida dura. A pele escura, marcada por histórias invisíveis, chamava a atenção de um jeito que Rafael nunca experimentara antes. A jovem carregava uma mochila surrada e nos ombros o peso dos dias ruins e das noites mal dormidas. Ele sentiu pela primeira vez em anos o nó apertado no peito, aquele aperto que não tira nem com calmante. "Pode sentar, Marina", ele disse, mas a voz trêmula escapou antes de se controlar. Ela hesitou. Ali, naquele espaço de brancos impecáveis, a tensão parecia grudar no ar. O silêncio ficou tão cortante que dava para ouvir a respiração afogada dela. Os segundos pareciam eternos e ninguém ousava se mexer. O que ninguém sabia, nem o Dr. Montenegro, era que aquela mulher tímida sustentava sozinha a mãe acamada no quarto pequeno de uma casa que quase desmoronava na periferia. E tinha um irmão, Tago, de apenas 14 anos, que esperava dela o pouco teto que tinham. Cada palavra sua era um mistério, uma peça quebrada de um quebra-cabeça que o médico não conseguia entender numa consulta comum. Quando ela finalmente falou, Rafael viu a fragilidade crua no tom de voz e a abstração dolorosa no olhar. O coração do médico deu um salto trêmulo. Ele tentou ser clínico, medido, mas as mãos tremiam diante da pulsação vazada dela. Marina contou do cansaço, da dor súbita no peito, das noites em claro cuidando dos seus. E ali, naquela sala fria, em meio a gráficos e aparelhos que nunca haviam sentido tanta intensidade, Rafael percebeu que sua imobilidade profissional rachava. Os poucos funcionários do consultório cochichavam, trocavam olhares surpresos e analisavam o cenário como uma mistura de choque e curiosidade. Quem é essa mulher? Por que está aqui, na clínica do Dr. Montenegro? A palavra mendiga, sussurrada com desprezo e dúvida, pairava no ar como uma sombra gigante. Enquanto ele examinava Marina, aquela luz branca, cortante, granítica dos aparelhos pareciam iluminá-la como nunca ninguém havia feito. Era como se o consultório, aquele lugar baguela onde tudo se media, de repente respirasse algo quase humano, impossível de ser ignorado. Rafael sentiu seu mundo tremer, as paredes frias cobrirem o rosto e ao mesmo tempo percebeu uma força inesperada ali. Uma coragem que rasgava a tristeza do outro lado da sala. Marina saiu com uma prescrição médica, mas com algo muito maior marcado no peito. Rafael, por sua vez, ficou parado, olhando para a porta fechar atrás dela, sentindo uma inquietação que não entenderia naquele instante. O que viria depois? O que aquele encontro inesperado traria para o jeito sempre controlado do cardiologista? E mais, será que aquele choque de mundos conseguiria se transformar em algo que nem eles imaginavam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda. Muitos com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marina saiu, mas a sensação dela ainda pairava na sala. Rafael ficou fixo na porta, o coração em ritmo acelerado. Ele sentiu um aperto no peito, uma mudança no ar. A porta se fechou, mas os ecos da conversa e o olhar dela não o deixavam em paz. Aquele encontro estava longe de ser normal. Quando ele finalmente se virou para a mesa, o telefone tocou. O som fez seu coração disparar. Era um número desconhecido. Ele hesitou, mas atendeu. A voz do outro lado era grave, e havia uma urgência que o deixou. Alerta? Dr. Montenegro, precisamos falar sobre Marina. Quem é você? Rafael perguntou, focando a atenção numa familiaridade inconsciente na voz. O que tem a ver com ela? Eu sou da assistência social, respondeu a voz. Você precisa saber que Marina não é apenas uma mendiga. Há coisas que você precisa entender antes que seja tarde demais. A mente de Rafael girou. A imagem da jovem tímida voltava, os olhos baixos, o jeito contido. O que você quer dizer? Ele mal conseguia processar a possibilidade de um segredo. Ela não vive sozinha. A mãe dela, a situação em que estão, tudo está prestes a desmoronar. E há algo mais, algo que ninguém sabe. Marina tem um passado que pode colocar sua vida e a de sua família em perigo. Uma onda de frio percorreu a espinha de Rafael. Do que você está falando? Os serviços sociais estão monitorando a família. Há uma investigação em curso sobre a mãe dela, e marinheiros não são a única coisa que transita pelo passado de Marina. Precisamos que você intervenha. Você pode ser a única ajuda que ela tem. As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. Ele pensou na fragilidade da mulher, e uma urgência se apoderou dele. O que você precisa que eu faça? Marina precisa de um plano de saúde, um lugar seguro. Muita coisa vai acontecer em breve, e ela pode não estar lhe dizendo tudo. Com isso, a linha caiu. Rafael ficou em silêncio, o coração acelerado. Ele se sentou, tentando juntar as peças. Tudo podia mudar em um instante. Uma celular vibrante no bolso interrompeu seus pensamentos e era uma mensagem de um número desconhecido. Marina não é quem você pensa que é. Também não sou. Nos encontramos amanhã, ou sua vida mudará para sempre. Ele quase cuspiu o café que estava tomando. Rafael olhou para a porta pela qual ela havia saído uma última vez. Aquela não era uma simples consulta médica. Havia um mistério, um perigo envolvendo Marina que ele não havia percebido até aquele momento. E nesse instante, a necessidade de proteger aquela mulher cresceu em seu interior, tão forte e súbita como um ataque no peito. Os murmúrios da recepção pareciam distantes. Há apenas um dia atrás, ele era apenas um cardiologista a seguir. Sua rotina. Mas agora, tudo parecia revirado. E se Marina estivesse realmente em perigo, e ele, que poderia ajudá-la, estava prestes a se envolver em algo muito maior do que imaginava. O que estava prestes a acontecer? Rafael não tinha certeza, mas sabia que precisava agir, e rápido. Ele se levantou decidido. Amanhã, tudo poderia mudar, para ele e para Marina. E no fundo, a esperança misturava-se com o medo. Estaria ele preparado para enfrentar essa nova realidade? Rafael se sentou, a mente a 1000 por hora. Ele ainda sentia o impacto da conversa com a assistente social,
as palavras ressoando em sua cabeça. Marina não é quem você pensa que é. O que isso significava? Ele precisava descobrir mais. Quando o relógio marcou 18 horas, ele decidiu que não poderia mais esperar. Estava determinado a encontrar Marina. Pegou o paletó e saiu apressado da clínica, sentindo o peso da responsabilidade nas costas. O dia já estava escurecendo quando chegou à periferia onde a jovem morava. Ele percorreu as ruas, uma mistura de urgência e insegurança pulsando dentro dele. Quando finalmente avistou a casa pequena e desgastada, a escuridão parecia se aprofundar. A porta pintada de azul desbotado estava entreaberta. Um impulso levou a entrar. Dentro, a situação estava caótica. A luz fraca revelava papéis espalhados e comida não consumida. A mãe de Marina estava deitada, parecendo pior do que na consulta. Rafael se aproximou. Marina? Ele chamou, mas não houve resposta. O silêncio era ensurdecedor. De repente, um barulho vindo do banheiro fez seu coração disparar. Ele se virou e um sentimento de pavor tomou conta dele. Marina, tá tudo bem? Ele caminhou até a porta e a empurrou delicadamente. O que viu o paralisou. Marina estava no chão, a mochila ao seu lado, seus olhos arregalados e uma pequena caixa de remédios aberta à sua frente. Marina, o que está acontecendo? Ele se agachou, a adrenalina correndo. Ela não respondeu. A expressão dela era de horror. E então um grito cortou o ar. Uma figura masculina apareceu atrás de Rafael. Um homem alto e intimidador, com um olhar que prometia violência. Tire as mãos dela! Ele gritou, a voz pesada como ferro. Rafael não hesitou. Ele se levantou, colocando-se à frente de Marina. O que você quer? O coração pulsava em seus ouvidos. Essa é uma questão que não te diz respeito, médico. Você não sabe com quem está lidando. A ameaça era clara. Os olhos do homem eram frios. Rafael sentia que sua vida estava em jogo. O pânico começou a subir. Naquele momento, Marina olhou para o homem e uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto. Você não deveria estar aqui, ela murmurou. A frase fez a atmosfera mudar drasticamente. O homem apenas riu. Uma risada cruel e sem qualquer empatia. Rafael não compreendia. Marina, quem é ele? Sua voz soava desesperada. A jovem olhou para ele, o medo misturado com culpa. Ele é meu irmão. Isso não faz sentido, Rafael retrucou. Eu achei que você não tinha um irmão. Temos muito o que discutir, mas não agora, disse ela. O que estava acontecendo? Rafael tentava processar, mas tudo parecia uma tempestade confusa. E ainda havia uma sensação estranha no ar. Como se algo mais estivesse prestes a acontecer. O homem deu um passo à frente, e Rafael se colocou entre eles, o coração disparado. Ele não ia permitir que aquele sujeito machucasse ela. Mas antes que pudesse fazer algo, a porta se abriu com força. E mais 2 homens entraram na casa, todos com expressões ameaçadoras. Marina, você precisa vir conosco, disse um deles, e a voz dele era fria e calculada. A visão fez o sangue de Rafael ferver. Ele não sabia quem eram esses homens, mas a sensação de que estavam ali para levar Marina o fez sentir que o chão estava desabando sob seus pés. Não deixarei que a levem, disse Rafael, sua determinação crescendo. Você está se metendo em um problema que não pode imaginar, doutor. Alertou o homem que havia gritado primeiro. Rafael sentiu um nó na garganta. As coisas estavam fugindo do seu controle. Ninguém parecia perceber que o que estava prestes a acontecer
poderia mudar tudo. Quem eram esses homens? O que Marina realmente escondia? A tensão na sala era palpável, e Rafael sabia que seu próximo movimento poderia custar vidas. E naquele instante, enquanto a coragem e o medo colidiam dentro dele, ele percebeu que essa não era apenas uma batalha por Marina. Era uma luta pela verdade. Uma verdade que poderia ser muito mais sombria do que ele jamais poderia imaginar. Rafael estava paralisado, enfrentando o homem que se aproximava. O nervosismo percorria seu corpo, mas ele sabia que não podia recuar. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Marina, ali atrás, com os olhos cheios de medo, parecia pequena demais e ele estava determinado a protegê-la. "Não se atreva a chegar mais perto", Rafael gritou, suas palavras ecoando pela sala. O homem riu, um som frio que fez a pele de Rafael arrepiar. "Você realmente acha que pode impedir o que eu vou fazer?" Ele disse, dando um passo à frente, como um predador se aproximando da presa. "Eu não vou deixar você machucá-la." Rafael se forçou a acreditar, mesmo que a dúvida corroesse sua coragem. Ele queria ser forte, desejava que sua bravura fosse suficiente. Mas a entrada de mais 2 homens deixou claro que a situação era muito além de uma simples ameaça. E então, no meio do caos, algo surpreendente aconteceu. O homem que estava à frente de Rafael parou abruptamente, os olhos fixos em Marina. "Você não deveria estar aqui", ele sussurrou, como se um mistério há muito enterrado tivesse ressurgido. Rafael olhou de volta para Marina. Ela estava pálida, e a expressão dela transformou-se de medo em algo que parecia ser culpa. "O que você quer dizer com isso?" Rafael questionou, sentindo o chão tremer sob seus pés. O que eram esses segredos que cercavam Marina? E por que aquele homem parecia reconhecê-la? A atmosfera estava mudando. E não para melhor. Marina gaguejou. "Eu não queria que você ficasse envolvido. Você não sabe dos riscos, Rafael." A insistência dela o deixou ainda mais confuso. Ele não compreendia. Tudo o que fizeram parecia desmoronar em frações de segundo. O homem que gritou primeiro não parecia satisfeito. Ele se aproximou de Marina, seus olhos cheios de um misto de raiva e uma necessidade estranha de proteção. "Você teve uma chance, Marina. Agora estamos todos em perigo por sua causa." Com essas palavras, ele se virou para os outros, indicando que era hora de agir. "Não, não, não." Rafael balançou a cabeça, a adrenalina correndo por suas veias. "O que está acontecendo? Que perigo?" A questão ecoou pela sala como um grito de desespero. Ele precisava entender e rapidamente. A tensão aumentou. O homem que antes parecia intimidador agora exibia um lampejo de vulnerabilidade. "Se você soubesse a verdade sobre ela", começou ele, mas não teve chance de continuar. A porta da frente foi arrombada e outra figura irrompeu na sala. Um agente da lei. "Polícia! Todos vocês, fiquem onde estão." A sala virou um caos completo. Rafael desequilibrou-se, seu corpo se movendo instintivamente para proteger Marina. Ela estava paralisada, e o homem que parecia ser do passado dela ficou agitado. "Você não pode me prender. É tudo dela. A culpa é dela", ele gritou, apontando para Marina, como se estivesse chamando a atenção das autoridades para uma verdade horrível. As luzes do policial iluminavam os rostos tensos na sala, e Marina parecia desmoronar em lágrimas. "Não, não sou eu não fiz nada." Sua voz quebrou e o desespero era imediato. O policial se virou e Rafael sentiu um aperto no peito.
A última coisa que viu foi a expressão de Marina se transformando em algo que ele nunca quis enxergar. Um medo tão profundo que parecia consumir tudo ao redor. E enquanto a confusão aumentava, o homem começou a falar, mas o peso da situação estava prestes a explodir. A verdade é muito mais sombria do que você imagina, doutor. Marina não pode ser apenas Salvinha. Ela... Um grito ecoou. Rafael mal teve tempo de processar quando um tiro disparou. A cena se desenrolava em câmera lenta, e tudo o que ele conseguiu ouvir foi o eco ensurdecedor enquanto o corpo de um dos homens caía no chão. Uma onda de choque percorreu a sala, deixando todos congelados em um espaço onde o tempo parecia parado. Marina olhou para Rafael com olhos alagados. Eu não queria que você soubesse. Eu não queria envolver você. A frase dela ficou suspendida no ar, e Rafael se deu conta de que tudo estava prestes a mudar para sempre. O que realmente estava acontecendo? Quem era Marina de verdade? A resposta estava mais além do que ele poderia imaginar, e o coração de Rafael disparava com uma mistura de medo e determinação. Ele ainda poderia salvá-la, mas até onde estava disposto a ir? A sala estava em ruínas, e ele sabia que a verdade que ele buscava estava prestes a desmoronar junto com tudo ao seu redor. O tiro ecoou como um trovão na sala, paralisando os presentes em um silêncio mortal. Marina exclamou um não, que soou como um lamento profundo, enquanto o homem que antes parecia ameaçador tombava no chão, uma mancha de sangue rapidamente se espalhando pelo piso frio. O pânico tomou conta de Rafael. Seu coração batia descompassado e ele queria gritar, mas a realidade se tornava difícil de suportar. As sirenes da polícia se aproximavam, o som cortante preenchendo o ar. Ele precisava agir, precisava proteger Marina. Mas com um gesto desesperado, os dois homens restantes começaram a se mover. Um, mais ágil, correu para a porta, e o outro, especialmente determinado, encarou Rafael com olhos que pareciam uma mistura de fúria e desespero. Você vai se arrepender de ter se envolvido nisso, doutor. Ele gritou enquanto mergulhava em direção a Rafael. Rafael mal teve tempo de reagir. Antes que pudesse se desviar, o homem o empurrou com força. Rafael desequilibrou e caiu contra a parede. O impacto fez sua cabeça girar enquanto ele tentava recuperar a compostura. O policial gritou ordens lá fora, mas a cena dentro da casa era uma tempestade de emoções e desespero. Marina estava em choque. A expressão dela, uma combinação angustiante entre medo e desespero. E então tudo ficou ainda mais confuso. O homem que estava lutando contra Rafael parou de repente, a expressão dele mudando de raiva para algo mais. Algo que poderia ser descrito como reconhecimento? Você não é só um médico, ele gritou. Você é o filho do delegado Montenegro. A revelação caiu como um peso em Rafael, que olhou para o homem, tentando entender o que estava acontecendo. O que você sabe sobre meu pai? Sua voz saiu mais intensa do que ele esperava. Esse momento de confusão deu a chance de Marina se erguer, ainda em estado de choque, mas impulsionada por um instinto feroz de proteção. Rafael, você não sabe o que ele... A porta arrombada se abriu novamente com mais autoridades entrando, armas em punho, e o caos se instalou de vez. O ambiente virou um alvoroço, berros de comando se misturando ao pânico generalizado. Derrubem todos eles ao chão. Era a ordem que reverberava na sala. Um novo tiro partiu de fora, e um dos homens, que estava mais perto da porta, desabou no chão, levando todos a gritar. Foi um momento de total desespero. A sala estava confusa, gritos, gente se movendo, a sensação de que tudo estava desmoronando. Mas, no meio de toda aquela loucura, uma voz calma e firme surgiu. Aguentem todos, sou da segurança interna.
Uma mulher que parecia ser oficial, com uma expressão de autoridade, empurrou os homens ao chão. Rafael, ainda atordoado, viu imediatamente que a cena estava mudando, mas continuava confuso. "Marina, o que está acontecendo?" ele gritou. Ela estava em um canto, as mãos cobrindo a boca, os olhos cheios de lágrimas. "Rafael, eu nunca quis te envolver nisso. Seu pai, ele fez coisas terríveis. Eu só queria ser normal. Uma vida feliz, mas era tudo uma mentira." "Uma mentira? Do que você está falando?" A pressão estava estrangulando Rafael, e ele olhou para ela com desespero. "O que a sua família faz? O que você escondeu de mim?" E a reviravolta, aquela que parecia impossível, irrompeu clamando por atenção. "Eu sou a filha de um homem poderoso, e ele está envolvido em coisas muito, muito obscuras. Meu pai é um dos maiores traficantes que você já ouviu falar. E agora, todos nós estamos em perigo por causa disso." As palavras dela ecoaram na cabeça de Rafael com a força de um tornado. Ele mal conseguia respirar, tentando processar o que a jovem significava. Marina, a mulher vulnerável que ele tentava proteger, era. "Havia um motivo pelo qual eu não queria te trazer para o meu mundo. E agora você está aqui. E todos nós estamos em grande perigo." As luzes das viaturas da polícia piscavam através das janelas quebradas. A realidade daquele momento começava a se estabilizar. Rafael se viu balançando entre o amor e o choque, entre a coragem de proteger Marina e o terror do que ela realmente era. A verdade era muito mais complexa do que ele esperava, e o impacto do que ele acabara de ouvir transformava sua visão dela para sempre. Ele não sabia se havia uma maneira de voltar atrás. E enquanto Rafael tentou pegar a mão de Marina, um último som cortante ecoou. Mais um tiro, mais uma nova virada aguardando nas sombras. O que ainda estava por vir. As esperanças eram baixas, e o futuro, por sua vez, repleto de incertezas. O tiro disparou, ecoando como um alerta mortal. O homem caído no chão deixou um silêncio gelado no ar. Marina estava paralisada. As lágrimas escorriam pelo rosto, enquanto Rafael tentava entender o caos à sua volta. Ele olhou para Marina, tentando buscar alguma resposta, mas ela estava distante, perdida em seus próprios pensamentos. "Marina, o que está acontecendo?" A voz dele estava tremendo. Ele não sabia o que mais perguntar. As sirenes continuavam a tocar do lado de fora, se aproximando, mas naquele momento tudo parecia irrelevante. A única coisa que importava era a mulher à sua frente e o mistério que a cercava. "Rafael", o sussurro dela estava repleto de dor. "Se eu te contar a verdade, você nunca mais vai olhar para mim da mesma forma." O medo em seus olhos era palpável e seu coração acelerou. Ele precisava saber, precisava entender. Mas antes que ele pudesse continuar a pressão, outro homem, um dos que ainda estavam de pé, se dirigiu à porta. "Temos que sair daqui, agora!" ele gritou, deixando a sala em um estado de frenesi. Um grito cortou o ar novamente, e um segundo tiro ecoou. E além do caos, Rafael percebeu algo. O homem que gritou não estava sozinho. Havia um terceiro homem do lado de fora, posicionado. O choque foi como uma pancada. Era o próprio delegado Montenegro, seu pai. "O que você está fazendo aqui?" Rafael gritou. O horror misturando-se com a confusão. Ele já tinha visto seu pai em situações complicadas, mas isso era além de qualquer coisa que poderia imaginar. "Rafael, saia da frente!" O delegado gritou e a queda da expressão dele mudou o ambiente em segundos. A tensão aumentou na sala. A cena virou uma pintura de desespero. "Você está do lado deles?" A acusação morreu em seus lábios. A realidade vai e volta como uma onda. Seu pai, o homem que jurou protegê-lo,
estava agora no epicentro dessa catástrofe. As palavras de Marina ecoaram na mente dele. Mas o que mais havia ali? Não, eu não sou. Você não entende. A voz de Marina explodiu como um trueno, mas a confusão de Rafael estava em alta. E ele falava, atolado na indecisão. Do que você está falando? Rafael, eu não sou quem você pensa que sou. Marina chorava. Eu nunca quis que você soubesse, nem sobre meu pai, nem sobre o que realmente acontece. O delegado Montenegro a encarou com uma expressão de desgosto. Você não pode confiar nela. Essa garota está metida em algo muito perigoso, e você é apenas um peão nesse jogo. E então, o inesperado. Marina deu um passo à frente, com uma coragem que desafiava a situação. Eu sou a filha de um informante, Rafael. A sala ficou em silêncio, e todos os olhos se voltaram para ela. Meu pai. Ele estava trabalhando contra o tráfico, mas não conseguiu. Eles o mataram e agora querem me encontrar. Estão me caçando. Revelações cortaram o ar como uma faca. Rafael se sentiu desmoronar. Era como se a base da sua realidade tivesse se desfeito em um segundo. Marina, a mulher que ele havia tentado proteger, estava aqui envolvida em uma realidade que ele não compreendia. O delegado Montenegro balançou a cabeça. Você não está apenas colocando sua vida em risco, mas a dele também. O ódio e a frustração tornaram-se palpáveis, e Rafael questionava o que realmente sabia sobre seu pai. Eu não posso deixá-la para trás. Rafael gritou porque, na verdade, o que ele sentia por ela era mais forte do que o medo. Não havia como escapar dessa encruzilhada. O grupo da polícia ainda estava se movendo fora da casa, os sons crescentes em um crescendo de sirenes e vozes. Você não entende as consequências. O pai de Rafael gritou, mas Marina não recuou. Sua determinação brilhava, e a vontade dela era como uma força da natureza. Um novo ruído se aproximava. Um carro, pneus derrapando. O cheiro do perigo pairava no ar. Rafael sabia que precisava agir. Olhou para Marina, que estava à beira das lágrimas. Vamos sair daqui, agora! Mas no fundo, o que era aqui? Tudo estava em xeque. Seu coração batia forte, não só pela adrenalina, mas por saber que a verdade, que eles carregavam como fardos, poderia explodir a qualquer momento. Ele queria salvá-la. Precisava entender o que tudo isso significava. E mais do que isso, como enfrentar a nova realidade em que se encontravam. Todo o seu mundo virava de cabeça para baixo, e nada seria como antes. O futuro era uma incógnita enquanto a verdade ameaçava se revelar. E no silêncio tenso que se seguiu a tudo isso, Rafael percebeu que o verdadeiro jogo apenas começava. Rafael estava paralisado, enfrentando Marina. A tensão na sala trouxe um silêncio cortante. Apenas os ecos dos gritos e da confusão de fora ressoavam no ar. Ele queria gritar. Queria entender. Marina, precisamos sair daqui. Mas ela parecia distante. Seus olhos refletiam um desespero que o deixou inquieto. Escuta, Rafael. Não sei como te dizer isso, mas as palavras dela estavam embargadas. O terceiro homem estava à porta, cada vez mais impaciente. O delegado Montenegro tentava controlar a situação, mas o caos precisava de uma solução rápida. Ela está mentindo. Você não sabe com quem está se metendo. E então, tudo aconteceu em um instante. Um homem mascarado irrompeu pela porta de trás da casa. A figura era como uma sombra, rápida e determinada. Antes que alguém pudesse gritar, ele apontou uma arma para o grupo. O tempo parecia parar, e Rafael sentiu o congelamento das emoções. Saia do caminho ou todos vocês vão se arrepender. O homem rosnou, os olhos brilhando perigosamente. Marina soltou um grito. Rafael se virou para ela,
tentando oferecer um pouco de esperança. Fique atrás de mim. Mas antes que pudesse se mover, o homem mascarado disparou. O som do disparo ecoou, e a luz da sala foi ofuscada por um brilho instantâneo. Todo mundo congelou ao ouvir o barulho. A segunda pessoa que estava ao lado do homem caído, o que estava prestes a se lançar sobre Rafael, virou-se com os olhos arregalados enquanto o corpo do homem que atirou despencava no chão. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Rafael segurou Marina com força, sentindo o tremor dela contra seu corpo. A vulnerabilidade da situação os envolvia como um manto pesado. Marina, o que foi isso? Ele sussurrou, a confusão pintando seu rosto. E então, como se o peso do mundo tivesse caído sobre ele, perguntou: Você estava atrás disso? Não, eu não sabia, eu juro. A voz dela soava carregada de dor. Uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto enquanto ela olhava para o corpo caído. Espere, e se não é, a verdade há. Atingiu como uma tempestade. A sala estava cheia de murmúrios e gritos, mas ela apenas olhou em direção ao homem que estava caído no chão. Ele é meu pai, e as palavras ressoaram como um trovão. O homem que você matou é meu pai. Rafael ficou paralisado, seu coração disparava, e as peças do quebra-cabeça se misturavam. Ela estava falando sério. O policial que entrou na casa foi empurrado para trás, e agora estava lutando para juntar as informações. O delegado Montenegro olhou para a cena com um olhar vazio. O que você está dizendo, Marina? Ele estava trabalhando como informante. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto a realidade a sepultava. Ele só queria proteger a nossa família. Rafael sentiu tudo desmoronar ao seu redor. A mente dele disparou. Marina, a mulher que havia se apresentado como uma vítima, agora revelava ser parte de um jogo muito maior. Você está me dizendo que você e ele... Ela sentiu, a voz esmagada por seus próprios sentimentos. Aquilo mudava tudo. A conexão que ele achou que tinha construído com ela era baseada em mentiras. Mas antes que pudesse processar isso, o ar na sala pareceu se agitar. A sirene da polícia estava cada vez mais próxima, e a presença do pai só tornava tudo mais confuso. Você precisa decidir, Rafael. Ouvi as palavras de seu pai como se fossem um eco distante. Marina pode ser a chave ou sua condenação. E nas sombras da sala, uma figura imersa em confusão e dor tornou-se ainda mais evidente. O jogo não era o que parecia, e com a verdade vindo à tona, tudo o que ele acreditou se despedaçava. A sala estava um caos, os gritos misturando-se com o lamento de Marina. O futuro deles estava prestes a implodir em um turbilhão de segredos. Você vai se arriscar por ela? A pergunta ecoava na mente dele, enquanto uma nova realidade se desenrolava diante de seus olhos. Que decisão ele tomaria? E mais importante, que preço ele pagaria por essa escolha? Rafael estava paralisado, enfrentando Marina. A tensão na sala trouxe um silêncio cortante. Apenas os ecos dos gritos e da confusão de fora ressoavam no ar. Ele queria gritar, queria entender. Marina, precisamos sair daqui. Mas ela parecia distante. Seus olhos refletiam um desespero que o deixou inquieto. Escuta, Rafael, não sei como te dizer isso, mas... As palavras dela estavam embargadas. O terceiro homem estava à porta, cada vez mais impaciente. O delegado Montenegro tentava controlar a situação, mas o caos precisava de uma solução rápida. Ela está mentindo. Você não sabe com quem está se metendo. E então tudo aconteceu em um instante. O homem mascarado irrompeu pela porta de trás da casa. A figura era como uma sombra, rápida e determinada. Antes que alguém pudesse gritar,
Ele apontou uma arma para o grupo. O tempo parecia parar, e Rafael sentiu o congelamento das emoções. Saia do caminho, ou todos vocês vão se arrepender. O homem rosnou, os olhos brilhando perigosamente. Marina soltou um grito. Rafael se virou para ela, tentando oferecer um pouco de esperança. Fique atrás de mim. Mas antes que pudesse se mover, o homem mascarado disparou. O som do disparo ecoou e a luz da sala foi ofuscada por um brilho instantâneo. Todo mundo congelou ao ouvir o barulho. A segunda pessoa que estava ao lado do homem caído, o que estava prestes a se lançar sobre Rafael, virou-se com os olhos arregalados, enquanto o corpo do homem que atirou despencava no chão. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Rafael segurou Marina com força, sentindo o tremor dela contra seu corpo. A vulnerabilidade da situação os envolvia como um manto pesado. Marina, o que aconteceu? Ele sussurrou, a confusão pintando seu rosto. E então, como se o peso do mundo tivesse caído sobre ele, perguntou: Você estava atrás disso? Não, eu não sabia, eu juro. A voz dela soava carregada de dor. Então, uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto, enquanto ela olhava para o corpo caído. Espere, esse não é. As palavras a atingiram como um raio. A sala estava cheia de murmúrios e gritos, mas ela apenas olhou em direção ao homem que estava caído no chão. Ele é meu pai. E as palavras ressoaram como um trovão. O homem que você matou é meu pai. Rafael ficou paralisado. Seu coração disparava, e as peças do quebra-cabeça se misturavam. Ela estava falando sério. O policial que entrou na casa foi empurrado para trás, e agora estava lutando para juntar as informações. Montegrego olhou para a cena com um olhar vazio. O que você está dizendo, Marina? Ele estava trabalhando como informante. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto a realidade a sepultava. Ele só queria proteger a nossa família. Rafael sentiu tudo desmoronar ao seu redor. A mente dele disparou. Marina, a mulher que havia se apresentado como uma vítima, agora revelava ser parte de um jogo muito maior. Você está me dizendo que você e ele... Ela assentiu, a voz esmagada por seus próprios sentimentos. Aquilo mudava tudo. A conexão que ele achou que tinha construído com ela era baseada em mentiras. Mas antes que pudesse processar isso, o ar na sala parecia se agitar. A sirene da polícia estava cada vez mais próxima, e a presença do pai só tornava tudo mais confuso. Você precisa decidir, Rafael. Ouvi as palavras de seu pai como se fossem um eco distante. Marina pode ser a chave ou sua condenação. E nas sombras da sala, uma figura imersa em confusão e dor tornou-se ainda mais evidente. O jogo não era o que parecia, e com a verdade vindo à tona, tudo o que ele acreditou se despedaçava. A sala estava um caos, os gritos misturando-se com o lamento de Marina. O futuro deles estava prestes a implodir em um turbilhão de segredos. Mas então, o inesperado aconteceu. Um outro homem, bem vestido, entrou pela porta da frente, com um sorriso que misturava arrogância e ironia. Agora a festa começou. Ele gritou, e a sala congelou novamente. Ele se virou para Marina, e os olhos dele brilhavam com uma intensidade perturbadora. Surpresa! Rafael olhou para ele confuso. Quem é você? A pergunta quase veio sem querer. O homem se aproximou de Marina e algo inconfundível pairava no ar. O sentido dele se apurou. Você não se lembra de mim, lembra? O pequeno Tago? Olha como você cresceu.
A revelação atingiu todos como um choque elétrico. Tago? O irmão? O nome ecoou na mente de Rafael, e ele sentiu o chão se desmoronar sob seus pés. Marina, você nunca me disse que tinha um irmão. Ele estava em choque. Eu não sabia que você estava aqui. A voz dela tremia. O que está fazendo aqui? Tago riu, mas não havia alegria em seu riso. Veio resgatar sua amada? Olha ela, uma verdadeira heroína lidando com tudo isso. Sua ironia cortante era uma lâmina afiada. Mas você está prestes a saber toda a verdade. Rafael sentiu um nó na garganta. A verdade? O que mais poderia haver? O olhar ameaçador de Tago nos olhos de Marina provocou um frio na espinha dele. Ele percebeu que toda a narrativa havia mudado de direção, e algo muito mais sombrio poderia surgir a qualquer momento. Marina, quem é esse cara? Rafael lutava para manter o controle. O que você não me contou? Mas ela parecia em choque, e a sala se enchia de um silêncio perturbador, como um presságio de algo catastrófico. A tensão era palpável. Qual era a verdade que Tago trazia consigo? Ele sentiu um aperto no peito ao perceber que tudo o que ele pensava saber estava prestes a se desmoronar, e a sensação de urgência crescia, trazendo à tona uma pergunta que não deixava de assombrá-lo. Até onde estavam dispostos a ir para proteger Marina? E quem era Tago de verdade? Rafael estava paralisado, enfrentando Marina. A tensão na sala trouxe um silêncio cortante. Apenas os ecos dos gritos e da confusão de fora ressoavam no ar. Ele queria gritar, queria entender. Marina, precisamos sair daqui. Mas ela parecia distante. Seus olhos refletiam um desespero que o deixou inquieto. Escuta, Rafael. Não sei como te dizer isso, mas as palavras dela estavam embargadas. O terceiro homem estava à porta, cada vez mais impaciente. O delegado Montenegro tentava controlar a situação. Mas o caos precisava de uma solução rápida. Ela está mentindo. Você não sabe com quem está se metendo. E então, tudo aconteceu em um instante. Um homem mascarado irrompeu pela porta de trás da casa. A figura era como uma sombra, rápida e determinada. Antes que alguém pudesse gritar, ele apontou uma arma para o grupo. O tempo parecia parar, e Rafael sentiu o congelamento das emoções. Saia do caminho, ou todos vocês vão se arrepender. O homem rosnou, os olhos brilhando perigosamente. Marina soltou um grito. Rafael se virou para ela, tentando oferecer um pouco de esperança. Fique atrás de mim. Mas antes que pudesse se mover, o homem mascarado disparou. O som do disparo ecoou, e a luz da sala foi ofuscada por um brilho instantâneo. Todo mundo congelou ao ouvir o barulho. A segunda pessoa que estava ao lado do homem caído, o que estava prestes a se lançar sobre Rafael, virou-se com os olhos arregalados, enquanto o corpo do homem que atirou despencava no chão. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Rafael segurou Marina com força, sentindo o tremor dela contra seu corpo. A vulnerabilidade da situação os envolvia como um manto pesado. Marina, o que aconteceu? Ele sussurrou, a confusão pintando seu rosto. E então, como se o peso do mundo tivesse caído sobre ele, perguntou: Você estava por trás disso? Não, eu não sabia. Eu juro. A voz dela soava carregada de dor. Então, uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto enquanto ela olhava para o corpo caído. Espere, esse não é. As palavras a atingiram como um raio. A sala estava cheia de murmúrios e gritos, mas ela apenas olhou em direção ao homem que estava ali,
caído no chão. Ele é meu pai. E as palavras ressoaram como um trovão. O homem que você matou é meu pai. Rafael ficou paralisado. Seu coração disparava. E as peças do quebra-cabeça se misturavam. A realidade pesava como chumbo. O policial que entrou na casa foi empurrado para trás. Agora, lutando para juntar as informações, o delegado Montenegro olhou para a cena com um olhar vazio. O que você está dizendo, Marina? Ele estava trabalhando como informante. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto a verdade a esmagava. Queria proteger. Nossa família. Isso fez Rafael sentir tudo desmoronar ao redor dele. Como você pôde esconder isso de mim? A raiva tomou conta dele, mas era pequena perto da dor. O que mais ela escondia? Mas antes que pudesse processar a verdade, o ar na sala parecia agitar-se. A sirene da polícia estava cada vez mais próxima, e a presença do pai tornava tudo confuso, como uma tempestade. Você precisa decidir, Rafael. Ouvi as palavras do pai como se fossem um eco distante. Marina pode ser a chave ou sua condenação. E então, outra figura emergiu das sombras. Um homem bem vestido, com um sorriso arrogante. Agora a festa começou, ele gritou. E a sala congelou novamente. Era um jovem de olhar penetrante. Surpresa. Rafael olhou para ele, confuso. Quem é você? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. O homem se aproximou de Marina e a tensão aumentou. Vem ver sua irmã de novo? Olha como você cresceu! A revelação atingiu Rafael como uma onda. Irmã? O que está acontecendo, Marina? O horror se misturou com a incredulidade. A sala estava tomada pela confusão, e o lamento de Marina ecoou. Ele não é meu irmão, Marina gritou, enfurecida. Você não sabe o que ele está aprontando. E você não sabe o que sua família realmente esconde, retrucou o homem. A expressão no rosto dele misturava satisfação e desprezo. Você e seu pai só criaram problemas. A cena se tornava insuportável. Rafael olhou para Marina. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Marina, o que está acontecendo? Rafael, a verdade é muito mais complicada do que você pensa. Você não sabe de nada, ela gripou. E então a porta da frente se abriu violentamente, e um grupo de homens armados entrou. O grito de Marina ecoou na sala, enquanto Rafael se sentia sufocar. Ele não sabia até onde iria para proteger alguém que agora parecia tão distante. Os homens unidos sob um novo líder caminharam em direção a Marina. Você veio buscar a menina, não foi? Agora vai pagar por isso. Num ato de desespero, Rafael se colocou à frente de Marina. Não, não a toque. Ele sentia a adrenalina correr nas veias. Seu impulso era proteger, mas o crescimento do medo no peito estava se misturando com algo mais profundo. Uma voz fraca e gelada cortou a situação. Se ele não a proteger, será o último erro que você cometera. E nesse instante, o homem com um olhar arrogante veio à tona novamente. Se você quiser saber a verdade, Rafael, prepare-se para o que está por vir. A família dela está muito mais envolvida do que você jamais imaginou, e talvez Marina não seja a mesma que você conheceu. Rafael sentiu o chão desmoronar. Ele questionava tudo o que acreditava saber, e enquanto a tensão subia, ele percebeu que essa história não era apenas sobre amor e proteção. Era uma teia de mentiras e segredos que lhe custaria mais do que poderia imaginar. E o que fazer agora? Rafael estava sem saber o que pensar, com a mente a mil e o coração disparado. O caos na sala era palpável. As ameaças que vinham de todos os lados e a confusão em torno de Marina estavam se intensificando a cada segundo. Marina, o que está acontecendo? Você tem que me contar a verdade agora. A voz dele soava desesperada. A urgência preenchia o ar como um peso.
Marina apenas balançou a cabeça, seu olhar perdido. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Rafael, não posso. Ela queria recuar, como se tentasse se proteger. Mas ele se aproximou, sentindo a necessidade de fazer com que ela o ouvisse. Escuta, você pode confiar em mim. Agora é a hora. E antes que ele pudesse continuar, Tago avançou, como um leão prestes a atacar. Chega, não quero ouvir mais. Mentiras! Ele estava pronto para agir, mas o policial, já de arma em punho, tomou o controle da situação. Todos pro chão, agora! 1 segundo depois, tudo aconteceu de uma vez. Um grito cortante fez a sala tremer, e Rafael sentiu a adrenalina disparar. Ele se jogou para proteger Marina. Mas ao olhar para o caos, viu um dos homens caindo, atingido por um tiro. O corpo escorregou pesadamente pelo chão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As sirenes da polícia se aproximavam como um grito de esperança. Rafael sabia que não podiam esperar. Marina, precisamos sair, agora! Ele agarrou a mão dela. E a raiva e medo que ela sentia estavam quase ao alcance dele. Os olhos dela brilhavam com novas lágrimas, mas havia uma determinação ali. Certo, certo. Vamos! Ela se virou, decidida. Eles atravessaram a sala caótica, enquanto o delegado e os outros tentavam restaurar a ordem. Rafael e Marina sabiam que a liberdade estava bem ali, a poucos passos. Mas a tensão na sala era palpável. As ameaças ainda não tinham acabado. Assim que deixaram a casa, o ar noturno os envolveu. O cheiro de chuva se misturava ao cheiro de fumaça e pânico. Rafael olhou para Marina, seus olhos transmitindo uma mistura de alívio e medo. O que aconteceu lá dentro, Marina? A pergunta escapava, e a urgência dele ainda estava presente. Eu não sabia que ele estava vivo. Eu pensei que tinha perdido meu pai. A voz dela tremia. Rafael olhou profundamente nos olhos dela. Os sentimentos misturados entre a compaixão e a incredulidade. Precisamos resolver isso antes que tudo isso devolva para o seu pai algo que pode destruir a gente. Eu vou te contar, eu prometo. Mas agora não dá. Precisamos de ajuda. Marina insistiu, se virando para a estrada encharcada. As luzes do carro se aproximavam e Rafael sentiu um alívio. Eram policiais, trazendo proteção e controle. O delegado Montenegro saiu do veículo, um olhar tenso no rosto. Vocês estão bem? Ele se aproximou, a preocupação explícita em seu tom, e Rafael sentiu uma mistura de sentimentos. Estamos, mas precisamos de respostas. Marina deu um passo à frente. Todos os olhos sobre ela. Pai, eu não queria te envolver. Seu informante tinha informações perigosas e eles estão atrás de mim. A verdade nascia entre eles como uma tempestade. Rafael, ainda processando tudo, olhou para Marina e o delegado. Ninguém está seguro ainda. Precisamos agir. Ele sentia que aquela situação era só o começo. A inquietação persistia, como uma sombra constante. E assim, enquanto o vento soprava com força e as primeiras gotas de chuva começaram a cair, uma nova realidade se formava. Assim que entraram no carro, uma mistura de incerteza e esperança começou a se solidificar. Rafael e Marina estavam ligados por uma verdade que ainda precisava ser revelada. Uma ligação que os unia, mas também ameaçava despedaçá-los. Logo saberemos mais, pensou Rafael, enquanto o carro se afastava. E mesmo que houvesse um futuro incerto diante deles, a faísca de esperança estava viva. Eles enfrentariam isso juntos. Mas o que mais o aguardava? As perguntas ecoavam em sua mente enquanto as luzes da cidade passavam por eles. E uma nova jornada começava. Não podiam saber o que o amanhã reservava,
Mas havia algo poderoso ali. Algo que não poderia ser ignorado. Agora é a sua vez de participar. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar o canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta saga. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.